Olá! O Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana. Ki Tavô. Começa com Moshe encorajando os filhos de Israel a confiar no Eterno e nas maravilhosas recompensas que Ele lhes dará se guardarem a Torá. Ki Tavô também inicia descrevendo a mitzvah anual aos fazendeiros de Israel para que tragam seus bikurim, primeiros frutos, ao Kohen no templo. Quando então o fazendeiro reconhece o importante papel de Deus na provisão do seu sustento. Após novamente exortar o povo judeu a permanecer fiel a Hashem, que os elegeu especificamente como seu povo escolhido dentre todas as nações do mundo, Moshe ensina duas mitzvot especiais que eles deverão cumprir ao entrar na terra de Israel para reafirmar seu compromisso com a Torá. Primeiro, deverão escrever toda a Torá em 12 grandes pedras e então deverão recitar bênçãos e maldições no vale entre Monte Gerizim e Monte Ebal, as quais se aplicarão respectivamente àqueles que cumprirem e àqueles que afrontam a Torá. Seguindo-se uma recontagem das maravilhosas bênçãos que Deus concedera ao povo judeu por permanecer fiel, Moshe faz uma assustadora profecia do que se abaterá sobre o povo judeu por não cumprir a Torá. Conhecido como admoestação, Moshe descreve com detalhes a horrível destruição que, infelizmente, acontecerá quando nos desviarmos das mitzvot. A porção da Torá conclui quando Moshe contempla em retrospecto os maravilhosos milagres que o Eterno realizou pelos 40 anos anteriores, lembrando o povo da enorme dívida de gratidão que tem com o Eterno por seu carinhoso amor. Nós estamos dentro dos 40 dias de preparação. Primeiramente, no mês de Elul, temos 30 dias. E depois de finalizar esse mês, então começam os 10 dias que se chamam dias terríveis, quando nos voltamos a nós e nós endireitamos nossa face para olhar a Hashem. Exatamente. Esses dias nós temos que aproveitar com a máxima atenção, com o máximo cuidado, né? Para que nós possamos ter em Yom Kippur aquele anulação dos maus decretos, né? Que isso depende tão somente de nós, ou seja, do nosso arrependimento, né? Do pedido de perdão àquelas pessoas que nós fizemos mal e pedido de perdão também ao mal que temos feito ao Eterno, porque na realidade, se nós fizermos o mal a alguém, não adianta nós pedirmos perdão ao Eterno. Nós temos que pedir perdão àquela pessoa que nós fizemos o mal e não ao Eterno. Ao Eterno nós pedimos perdão àqueles males que nós fizemos a Ele contra a Torá. E ao nosso irmão nós temos que pedir perdão por aquele mal que nós temos feito a ele. É muito importante nós termos essa perspectiva de nossas ações, daquilo que nós temos obrigação de fazer. É muito interessante que o nosso sábio comenta o seguinte, que nesses 30 dias nós estamos de costas para o Eterno e estamos face a face com as pessoas que nos cercam, esposa, esposo, filhos, pais, com quem trabalhamos, com quem estudamos, enfim, as pessoas, estamos face a face olhando, será que eu ofendi você? Será que eu guardei mágoa contra você? E assim por diante. Quando termina o mês de Elul e começa os 10 dias terríveis,
aí nós viramos nosso rosto para o Eterno. E já ficamos de costas para as pessoas com quem convivemos, porque já entramos em conexão com eles, ou pedimos perdão, ou perdoamos. São coisas tão interessantes que acontecem neste mês de Elul. Exatamente. E nós temos um ponto interessante, né? Shlomo, que foi o homem mais sábio que já houve, graças ao Eterno, né? Pois foi isso que ele pediu ao Eterno, sabedoria. O homem mais sábio foi ele. E ele, em um ponto, ele diz o seguinte: não cometeis muitos pecados. Aí tem uma coisa interessante. Precisa que o homem mais sábio diga a nós para não cometermos muitos pecados? Será que é só isso mesmo que ele quis dizer? Será que é tão simples assim? Não é tão simples assim na realidade. O que Shlomo disse foi o seguinte: uma tradução mais assim compreensível ao português: não cometais pecados recorrentes. Um pecado, por exemplo, vamos falar em Lashon Hara, pessoa que fala mal do outro. Se você, na tua vida, você disser uma coisinha ou outra mal contra aquela pessoa, uma pessoa qualquer, não é um pecado tão cruel, tão ruim, tão difícil. Você chega, pede perdão: oh, desculpa, eu falei isso mal com você, desculpa, eu falei isso mal com você, desculpa. Então, não é um pecado assim tão grande, tão importante, vamos falar assim. Porém, se você, a cada instante, você fizer falar mal de alguém, a cada instante você fizer um Lashon Hara, ou seja, está recorrendo naquele pecado. Esse pecado, que era pequeno, ele se torna um pecado enorme. Inclusive, não apenas contra o povo, mas também contra o Eterno. Você está cometendo um pecado contra o próprio Eterno, né? Falando mal do teu irmão, falando mal do teu vizinho, falando mal do teu amigo, né? E ao povo também, não só ao Eterno, mas também ao povo. Você, a pessoa que haja dessa forma, ela vai acabar se colocando na posição do fofoqueiro, na posição do futriqueiro, na posição daquela pessoa que fala mal. E é sabidamente uma pessoa que fala mal de todo. Uma pessoa, ela própria, por falar mal dos outros, vai estar falando mal de si mesma. Porque quando tudo aquilo que nós fazemos contra os outros, aquilo vem contra nós mesmos. Você, quando fala mal de alguém, você está falando mal de você mesmo, porque é você que está dizendo: ó, eu falo mal das pessoas, eu cometo Lashon Hara. Então, temos que pedir muito perdão a respeito disso também. Ok. Uma das coisas importantes que nós devemos de levar em conta e analisar e avaliar é o seguinte: às vezes tem pessoas que guardam mágoa de anos e anos passados e passam tantos meses desse mês importante que nós estamos passando e nunca esquecem. Porque meu pai fez isso, porque meu avô, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. Então, há uma necessidade que haja borrar ou apagar as coisas de nossas memórias, perdoar essas pessoas que nos fizeram mal, para que dessa forma, então, não nos estejamos no nosso íntimo pensando mal. Mas o Patrick me fez mal. Já faz anos que ele fez isso comigo, mas toda vez que eu lembro, eu fico com raiva dele. Mas quantos anos já passou isso? Um exemplo. O mal que você está fazendo você mesmo. Não é verdade? Então, eu mesmo, toda vez que estou lembrando desse mal que ele me fez, eu não perdoei, e ele nem sabe que ele pisou na bola comigo. Isso que é importante. Se a pessoa te ofende, você precisa procurá-lo, porque às vezes as pessoas pisam no nosso carro sem saber. Nossa, mas eu falei aquela coisa de você, não me lembro, ai, mas eu não estava pensando assim de te ofender. Bem, isso
e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabbat pelo mais competente Minyan. Esperamos que você esteja em sintonia conosco e faça lembrar àqueles que fazem parte que estejam ligados a você. Esse Minyan que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e seja mantenedor da Casa do Benei Anussim. Essa programação é compartilhada também com os ouvintes da Rádio Sefaradita Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. כי מקור הברכה בראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה